Se é para ter medo de alguma coisa, force seu cérebro a ter medo de coisas absurdas. Por exemplo, tem medo de ter 2 helicópteros, tem medo de ter 1 bilhão na poupança. Eu exerço esse tipo de medo, de verdade. Fico falando isso, eu tenho medo do fulano explodir. É o que eu fico lá colocando nessa caixa. O que eu descobri? Não tem como ficar sem ter medo de alguma coisa. Isso é importante você saber, não tem como. Por que não tem? É um vício cerebral. Também descobri que não tem como viver uma vida sem vício. Isso é assustador. Eu levei 34 anos para descobrir isso. Eu sou estudioso do cérebro, eu levo muito a sério isso. Eu estudo o cérebro exatamente desde 2005. E isso me deu vantagem totalmente desproporcional a qualquer outro ser humano que eu conheço. Eu não paro de estudar desde 2005. Só que levou tanto tempo para descobrir. Não tem como ter uma vida sem vício. E agora? Por que não tem como viver uma vida sem vício? O cérebro precisa de circuito para ele entrar. Então ele ama um circuito chamado medo. É um vício. O que é um vício? Anota na frente, ó. Vício é um circuito. Agora eu tenho uma pena. Na verdade eu não tenho pena e nem dó de ninguém, mas é ruim para você. Você ser viciado em beber bebida alcoólica, por exemplo, não tem dádiva nenhuma nisso. Você ser viciado em fumar, viciado em ver pornografia, o que você ganha com isso? Seja viciado em coisas que você vai ser edificado. Mas uma coisa eu sei. Por que uma pessoa às vezes é muito religiosa, ela fica 30 anos num vício religioso? Porque é vício. Você fala qualquer coisa, ela não aceita nada. É um vício que a cabeça dela entrou e não quer sair. Então o que eu percebi? A gente não vive sem vício. Vício é igual a circuito. Você tira o lado pejorativo da palavra e instala uma coisa que é edificante. Você vai sempre escolher uma coisa nova para você colocar no lugar. Então, por que eu coloquei esse nome anti-medo? Eu coloquei esse nome porque se você instalar um antídoto das coisas que você não quer pegar, você instala. Tem 2 medos: o emocional e o físico. O físico não adianta você querer controlar. Você nunca vai controlar ele, a não ser que você tenha algum problema hormonal. É uma falta de algum químico que faz você não sentir medo no seu cognitivo. Mas na sua alma é um problema seu. É da emoção. Para onde habita a emoção? Na alma. É metafísico. Então se alguém falar para você assim, ó, não compra avião não, porque todo mundo que eu conheço caiu de avião. Aí você pega uma base lógica, quantas pessoas você conhece? Quantos caiu de avião? Quantos sei o quê? Aí você fica aquele medo. É um medo emocional. Então o medo, você vai anotar a alegoria. O medo é uma semente. Medo é uma semente. Sementes precisam de terra. O que é terra? A terra é a única coisa na terra, na história da criação, que se você joga uma semente, ela produz. Então semente não produz com vento, não produz com fogo, não produz em ouro, produz em terra. Quem que produz todas as coisas? Fala com a boca, igual a escolinha, fala assim, terra. Então tá bom, você veio da terra, volta para a terra. Tudo que você planta, a terra devolve. Muitas vezes mais, inclusive. Então quando a pessoa planta uma semente do medo na sua terra, você anota, a terra é o cérebro. Quando a pessoa coloca essa semente no seu cérebro, acontece algo importantíssimo que você tem que saber. Você não vai colher uma semente, você vai colher 1000. Eu percebi que pessoas andam com sementes carregadas em seus bolsos. E elas têm uma função de geração em geração: distribuir medo. Porque como tem gente plantando na cabeça delas, elas estão colhendo muito. Então elas têm que continuar distribuindo, senão elas afogam nos próprios medos. Então é medo disso, você tem que ser estável. Você não pode falar, você não pode desagradar, você não pode fazer isso, você vai para o inferno, você vai para você aonde? Na hora que você descobrir essas besterol, tudinho que esse povo pôs na sua cabeça, você vai falar assim, pode até ter coisa boa, só que eu vou pegar um arado e vou rasgar essa terra de fora a fora, e eu quero limpar essa terra, eu quero que ela descanse para depois eu escolher o que eu quero plantar. Então o medo é uma semente, o cérebro é a terra. Pablo, o que é o adubo? Adubo é um paralisante, é você andar em ambiente que ninguém faz nada, você vai falar assim, eu vou abrir uma empresa, a pessoa fala assim, você viu? 86% das empresas quebraram nos últimos 3 anos, e por causa da pandemia 600 mil empresas fecharam em 60 dias. Aí você fala, esse aqui é um bem informado. Não, essa pessoa é um adubo para o medo. Então temos sementes disponíveis, as sementes são de graça. Temos mentes disponíveis, porque as pessoas não produzem. O que acontece? Se tem a semente, tem um campo,
tem o adubo, tem um agrotóxico. Como é que combate o medo? Anota o agrotóxico. Ação positiva de enfrentamento. Essa é a expressão que você vai lembrar depois de hoje. Ação positiva de enfrentamento. Pablo, eu não dou conta, eu não estou a fim de fazer. Faça assim mesmo, vai fazer. Pablo, eu não quero, faz mesmo assim. Nota a frase assim, ó: crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Ponto final. O que é o agrotóxico? Mesmo que você não dá conta, vai lá e faça. É medo que colocaram na sua cabeça. Você não fala porque você é medroso, você não se expõe porque você é medroso. Tem gente que tem todos os talentos, mas tem vergonha de se expor. Ah, mas eu vou me expor? Vai, a luz tem problema em se expor. Quem não pode se expor é as trevas, porque ela vai ter que apagar, ela vai ter que correr. Pablo, como é que eu trabalho a terra? Eu vou te contar. O seu cérebro deve, desculpa falar sem te conhecer, tá? Mas conhecendo a média do brasileiro, deve ter 99% de espaço vazio aí sem produzir nada. Absolutamente nada. Eu descobri uma forma de você produzir enquanto você dorme. Alguém sabe como é que faz isso? Eu produzo enquanto estou dormindo. Eu produzo enquanto eu estou meditando, enquanto eu estou falando. É assustador. Eu já dei diversas aulas, ouvindo outras aulas enquanto eu estava falando e não repeti o assunto que eu estava ouvindo. Eu descobri que o cérebro é uma potência. Porque se ele é uma potência para ficar parado, imagina ele funcionando. Se você carrega esse tanto de medo, eu sei por que você carrega. Porque você nem sabia que era real, mas você fez isso ficar real. É uma fantasia da sua cabeça. Anota aí, precisa instalar novos drives. Porque quando alguém jogar um medo, o que você vai fazer? Você não vai deixar nem cair no campo. Tem uma coisa que você tem que saber, é que você nunca vai impedir um pássaro em toda a sua vida de cagar na sua cabeça. Você não dá conta. Se um pássaro quiser cagar na sua cabeça e ficar obstinado, ele vai cagar 1000 vezes na sua cabeça, a vida inteira. Mas tem uma coisa, você não, de hipótese nenhuma, você tem total gestão de não deixar ou deixar um pássaro fazer um ninho na sua cabeça. Quando você aceita o medo, você aceitou o pássaro fazer um ninho na sua cabeça. É isso que você fez. Se você tiver uma fazenda de 1000 alqueires, você nunca vai conseguir impedir uma erva daninha de crescer. Mas tem um detalhe, você consegue arrancar uma por uma com a mão. Ah, mas é 1000 alqueires, não tem problema nenhum. Arruma mais gente, trabalha mais tempo, inventa tecnologia, novas técnicas, mas você dá conta de arrancar uma por uma. Mas árvore você não arranca com a mão. Planta você arranca. Então você está aqui de boa com a sua plantação, vem sempre um enviado de alguém jogar erva daninha no meio para confundir. E depois que você vai aceitando, dificilmente você vai querer arrancar uma por uma. Você vai ter que esperar a colheita. Aí é o problema. Só depois dessa colheita, só de uma temporada é que você vai vencer isso. Alguns de vocês, se não a maioria, tem medo de ficar pobre. Fala a verdade, sim ou não? A pandemia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deixa eu perguntar, qual Deus vocês confiam? Essa é uma pergunta dolorida. Aí você pensa, mas eu perdi o emprego. Mas você perdeu a fé? É, mas acabaram com o meu nome na minha cidade. No Brasil tem 5.567 cidades. Foi só na sua? Acabaram comigo na internet. Isso é só passageiro, dura uma semana. Agora, você, quando alguém fala mal de você, te roubaram uma semente, você para de plantar para correr atrás de corvo. Isso é gente medrosa. Gente medrosa não acredita no poder da semente. Ela para de plantar porque alguém roubou. Rapaz, você tem que ver que tristeza que é a minha vida. Não para nem para o lado, não olha nem para o outro. Ó, roubaram. Eu falei assim, ó, só fala para ele ser abençoado, porque é difícil ser abençoado quando você rouba. Mas fala para ele, vê se ele consegue com o meu dinheiro. E vou embora. Meu negócio é plantar. Plantar e colher. Para mim, quem roubou vai embora. Só vai roubar uma vez. Quando você fica com muito medo, você atrai até os bandidos. Os bandidos estão na rua querendo assaltar alguém. Aí eles ficam morrendo de medo de assaltar. E você está morrendo de medo de ser assaltado. Aí vocês encontram. Alguns de vocês acham que tem um bandido em cada esquina com o walkie-talkie na mão, fazendo assim, ó, ele está vindo, pode pegar. De tanto vocês têm medo. Pablo, o que eu faço para acabar com esse medo? Para de ver televisão. Parei de ver televisão tem 8 anos. É o seguinte, tem um negócio que mata o medo. Ação, fala assim comigo, ação positiva de enfrentamento. Não pode desistir de luta. Então tem 3 perfis na vida, você vai descobrir onde você está agora. Tem gente que está vencendo luta, ganha a bolsa integral. Quem leva uma surra, pega a parcial.
Mas quem desiste tem que pagar multa pro evento, rodar no dinheiro dos patrocinadores e sair de lá um bosta. Acredite, se você for um lutador e apanhar 30, se você for um lutador e apanhar 30 vezes seguidas, sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar meia bolsa. Você é do bem, pode apanhar, filho. Eu não sei até quando você vai aguentar. Mas só de você apanhar, você leva metade do prêmio. As pessoas não entendem isso. Aí eu te pergunto, quem é você na vida? Alguém que está apanhando e ganhando pelo menos a metade do prêmio, ou alguém que já desistiu das coisas? Qual que é a programação? A programação é que você seja um desertor daquilo que Deus chamou. Que você seja um desertor daquilo que queima no seu coração. Que você seja um desistente. Alguém ausente naquilo que Ele chamou. É isso. Talvez 90% das pessoas desistem o tempo inteiro das coisas. Só que as pessoas têm uma coisinha além do medo, que é preguiça. Tem a procrastinação, que é a irmãzinha também do medo. Quem já sabe o que tem que ser feito não fica mentindo para si mesmo. Pablo, como que é esse negócio de enfrentar? Eu coloco essa hashtag, escreve assim, ó, hashtag se jogue. Você tem que se jogar naquilo que você acredita. Pablo, como que trata isso? Muito simples, acha o bloqueio, ressignifica o tempo inteiro. Quando eu estava pedalando uns 25 quilômetros, eu tive que ressignificar uma coisa, que meu coração, descendo uma floresta assim, ó, meu coração detectou uma reserva com uma pessoa. E uma coisa que eu guardo no meu coração é pureza e simplicidade todo dia. Só que eu resolvi na minha cabeça e meu coração ainda guardou uma memória. Eu estava lá pedalando, veio um negocinho assim. Aí meu coração falou lá umas palavras da pessoa. Aí eu falei, eu vou resolver isso agora. Não demorou nem 4 pedaladas assim, ó. Eu ressignifiquei e vi o negócio caindo de dentro de mim assim, ó. Já era. Por quê? Se você, por exemplo, tem frustração com certas pessoas, você não vai querer fazer negócio mais. Se você tem uma empresa que você quebrou, qual que é a vontade de abrir outra empresa? Agora que você ficou bom, agora que você tem que abrir outra. Eu falo todas as vezes, se eu ver uma pessoa que quebrou uma empresa 4 vezes e uma que nunca abriu com 30, 40 anos de idade, eu não quero nem ver a pessoa de 30, 40, eu quero ver o cara que quebrou 4 vezes. Fala, amigo, tem como você não quebrar a nossa empresa, pelo menos das formas que você já quebrou a sua? Porque já começa muito melhor, ué. Agora o que não abriu, fala, mas se pisar aqui, e se fizer não sei o que? Não, pega a experiência que você teve e põe ela para funcionar. Só que as experiências da vida vão fazendo o que com você? Vão travando você. Ao invés de você prosperar, o que você faz? Você para. O que faz você ficar cheio de medo? Anota assim, ó, não ter desafios é um problema na vida. Não se desafiar, isso é terrível. Pablo, como é que faz para produzir dormindo? Anota aí. Descansando, entrando em desfrute. Quando você entra em desfrute, entende o que é desfrute, faz o boot, não só na hora de acordar, mas na hora de dormir, você começa a produzir dormindo. Se você tiver paz dormindo, você acorda igual um foguete. Se você dorme atribulado, quando você acorda arregaçado. Se você só fizer um simples exercício de deitar e abrir um sorriso até apagar, você vai acordar, a primeira reação física sua vai ser assim, ó. Eu faço isso há exatamente 14 anos. Eu vou deitar, eu viro pro lado e começo a lembrar de alguma coisa engraçada. Algumas vezes eu solto uma gargalhada, a Carol até fica com raiva. E aí eu vou dormir e eu afago assim, ó. É engraçado demais. Quando eu vou levantar 4h30, a primeira coisa que eu vejo a minha musculatura fazendo sem eu lembrar o que eu tô fazendo é assim, ó. E às vezes eu tô com muita raiva de alguma coisa, não sei o que é. Mas o sorriso pega a última coisa que você fez. Então, na hora de dormir, não é hora de carregar energia, é hora de produzir. É hora de entrar no desfrute. É hora de ter sonhos, é hora de ter visões, é hora de você entrar na paz que excede todo entendimento. E às vezes você não entende isso. Pablo, como é que eu vou ficar forte? Eu sei de uma coisa, resultado cura. Eu posso pegar toda a metodologia que eu estou te explicando aqui, aí você vai aplicar. Você não tem resultado, não vai pegar a cura. A cura só vem com resultado. Eu descobri uma coisa que você vai assustar. Enquanto seu corpo não for glorificado, você não vai ficar sem um bloqueio. Você vai ter um bloqueio. Agora, o que faz você ficar assustador o mais rápido possível? Desbloquear o mais rápido que você puder. Eu queria, de verdade, por muitas vezes eu falei, eu vou ficar forte, foda, rápido, não sei o que. Eu desbloqueei demais. Mas toda hora aparece uma coisa.
É uma malha, é uma rodovia inteira de coisas. Aí você vai descobrir, você tem que tratar, igual piolho. Você lembra quando dava piolho na cabeça? Um tapa tira todos os piolhos da cabeça. É um por um assim, ó. Lêndia, lembra da Lêndia? O que eu quero que você entenda é o seguinte: não é sobre carro, sobre qualquer outra coisa, é sobre você governando. E aí quando você percebe que você é menor do que um carro que você quer, quando você percebe que você é menor do que o emprego da faculdade que você estudou, você é menor do que tanta coisa que não faz sentido. O dia que eu descobri que eu não sou menor do que ninguém na terra, foi assustador. Isso não implica desvalorizar ninguém, mas aceitar a imagem e semelhança que vem dele, não de ninguém. Não é a autoridade que alguém me deu, foi ele que me criou. Jogue o jogo do fruto, isso vai diminuir seu medo pela metade. Jogar o jogo do fruto, frutos que permanecem. Se você faz o que você nasceu para fazer, olha só para os frutos. As pessoas podem te xingar por 1 ano ou por 2, mas depois elas vão vir, porque você tem muito fruto. Esse é o segredo. A reputação não, você tem que estar bem nas melhores mesas. As pessoas têm que estar falando bem de você. Eu não quero saber disso. Eu não abro mão do jogo do fruto. Talvez vai atrapalhar algumas mesas, você não precisa sentar em todas. Eu estou te falando, se você tem medo de desagradar alguém, vai desse jeito, desagrada essa pessoa, ferra com essa faca o relacionamento, dá fruto. Quando você der fruto, as pessoas virão e você resolve. Você fala, não era sobre você, era sobre eu. Aí dá para resolver. Tem gente que fica a vida inteira, 30 anos sem desagradar uma pessoa. Por exemplo, seu pai, sua mãe, seu pastor, coitado, ele não tem culpa, mas tem que desagradar. Pablo, como ficar invencível? Anotei, sou mais que vencedor. Isso para mim é ser invencível. Se alguém que é invencível morreu por mim, me deu qualidade de mais que vencedor, o que eu quero ser vencedor de alguma coisa? Eu já sou mais. Se a matemática fala para mim na probabilidade que 1 sobre 400 trilhões é a possibilidade de eu ter nascido, porque tanto de espermatozoide saiu correndo, disputando a corrida comigo, eu sou um vencedor sem fazer nada. Não foi uma coisa que eu desenhei o plano. Eu cheguei, só de chegar eu sou um vencedor. Jesus morreu por mim, me salvou, me deu o reino. Eu sou mais que vencedor. O que me falta? Só aceitar essas duas coisas. O resto é quebra o pau. Ah, mas o fulano não gostou. Desculpa, eu tenho que te falar essa palavra logo da escola dominical. Foda-se. Ah, o fulano tá achando ruim. O que eu tenho com isso? Aprenda o seguinte: se você é uma pessoa que vai jogando seus medos fora, a sua canoa, seu barco, ele para de ficar afundando e começa a ganhar leveza sobre as águas, e aí você consegue fluir. Se eu te falar que existe uma ponte que você tem que atravessar exatamente com a sua identidade, qualquer coisa que pesar além disso, a ponte cai, você não consegue atravessar essa ponte. E se eu te falar que lá em Provérbios 4:7 está escrito assim, ó, vende tudo que tem, adquira a sabedoria, significa você vender seus medos, jogar tudo fora e só o ser. O dia que eu descobri isso, eu falei, não é possível. O que você acha que você tem hoje, que é algum dinheiro, sei lá o que, isso não serve nem de ingresso para você chegar na boca da ponte, não serve para nada. Às vezes você se julga pelo que você tem, não tem nada a ver. Você tem que entender quem você é, e não é o jeito que você se olha, é o jeito que ele sempre te viu. Aí quando você enxerga isso, é assustador. O que eu quero que você entenda é o seguinte: quando você começar a provocar seus medos, você vai começar a dar risada, porque não faz sentido. Medo de falar na frente dos outros, medo de desagradar o fulano, medo de testar coisa nova, medo de pegar o dinheiro que você tem para investir no que você acredita. Um dia eu estava lendo um livro do Napoleão Hill, ele me destravou só com uma história. Ele estava com medo de ser assassinado, ele pegou o único dinheiro, aí ele foi para o hotel, estava fugindo, ele pegou todo o dinheiro e falou, eu quero um hotel de luxo. E aquilo, ó, chega a tremer com o livro na mão assim, ó. Falei, não faz sentido, você vai fazer isso. O trem já estava escrito, não sei para que eu fiquei de Egito. Falei, não pode fazer isso. Ah, reserva, né? Naquele dia eu tomei tantas decisões que eu falei assim, ó, eu não quero saber de mais nada, eu quero viver igual rei. Eu fui chamado para ser rei sacerdote. Eu sou um bom sacerdote, eu só não sou um bom rei. Eu só não sou um bom príncipe, eu só não sou um bom patriarca. E eu vou dar tudo que eu tenho para isso. Várias pessoas perguntam para mim assim, como você tem coragem de gastar 11 milhões de reais na reforma da sua casa? Aí eu falo, quem são as pessoas que moram lá dentro, você conhece? São as pessoas mais importantes da terra.
E é por isso que eu gastei isso de reforma na casa. Sabe quem me destravou? O dia que eu fui na casa do Flávio Augusto. Flávio, como você mora numa casa de 40 milhões de dólares? Aí ele falou assim pra mim: as pessoas mais importantes estão lá. Aí na hora que eu ouvi isso, eu instalei dentro da minha cabeça que se fosse o Pablo das antigas, nunca ia gastar nem R$1 milhão numa reforma. O que vai acontecer? Com você que fica carregado de medo, cada dia vai aumentando a plantação do medo. E você precisa colher. E o que eu realmente tenho pavor é da colheita daquilo que não quero. Tem uma coisa na física chamada inércia. Inércia é quando você está parado ou quando você está andando. Só que desde que esteja na mesma velocidade, ou 0 ou 20. Se você estiver andando permanente, o que vai acontecer com você? Se você está andando permanente, acontece algo. Sempre na constante, você é inerte. Só o fato de você não prosperar nos últimos 10 anos, você é inerte. Você é igualzinho a uma pessoa que está parada, você acredita? Você tem que entender que você foi criado para prosperar. Isso é ciclos. Circuito é ciclo. O que são ciclos? Lembra das estações. A coisa mais simples para você desenvolver na sua cabeça é descobrir que existem estações. Toda a natureza revela a glória do Criador, mas como você não enxerga que você é a imagem e semelhança dele, você não sabe ler as pessoas. Pelo menos a árvore você dá conta de ler. Olha para as estações, olha para os rios. Os rios têm épocas do ano que está cheio e tem época que está vazio, sim ou não? Árvores têm época que está dando fruto e tem época que está caindo folha, sim ou não? Por que você não vai ser desse jeito, se toda a criação é assim? Sacou ou não? Tem tempo que chove, tem tempo que tem tempestade, tem tempo que tem seca, sim ou não? Essa é a criação. Ela é cíclica. O que significa isso? Não significa que quando a folha está caindo, a árvore não deixou de prosperar. Está jogando fora o que não precisa mais para vir uma nova folha. Ou seja, você também tem que fazer isso. As coisas velhas que ficaram para trás têm que cair. As folhas precisam cair. Pablo, e se eu não desfrutar? Fica tranquilo, pessoas vão pegar o que é seu. Fica tranquilo, essa é a melhor parte de todas. Quando você não usufrui, não desfruta daquilo que Deus te deu, outras pessoas vão pegar. Se não tiver quem pegue, as frutas ou os frutos vão cair no chão, vão apodrecer. Mas pode ficar tranquilo. Se a árvore que dá fruto não for desfrutada, ela dá menos frutos. Vocês sabem? Alguém sabe disso ou não? Putz. Se você não tirar as mangas, ela dá menos. Mas se você arrancar o seu tempo, ela vai ficando madura, você vai arrancando, a árvore ganha força. Só que apodrecer o fruto faz a árvore ficar fraca. Olha que loucura. Quando você não desfruta, você fica fraco. Eu pergunto a pessoa: que você está cansado? Tá cansado de quê? Aí a pessoa fala assim: eu não consigo parar de trabalhar. É simples, imagina uma árvore que não tem fruto. Tem que parar, tem que acalmar, tem que descansar. É um ciclo. Então quando você entende de ciclos, o que vai acontecer com os seus medos? Você vai só estar nessa fase. Pablo, como é que joga o medo fora? Anota um código bíblico aí que é milenar. Talvez não é sagrado para você, mas não deixa de ser sagrado porque você é ignorante, mas está tudo bem. Anota assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse é o código mais pesado sobre o medo. Quando você se sente amado, não tem espaço para medo.